Bem, queridos, boa noite. Segundo bloco da nossa aula de hoje, vamos encerrar essa sexta-feira maravilhosa com muito direito penal na veia, beleza? Vamos lá. Seguinte, então, no final da última aula, recapitulando, eu fiz para os senhores um retrospecto a respeito dos crimes sexuais. Por quê? Porque eu encerro a minha explanação relativa ao delito de extorsão, fazendo um link com os crimes sexuais. Por que eu estou fazendo esse link com os crimes sexuais? Bem, eu estou fazendo esse link com os crimes sexuais porque, principalmente em razão do ambiente cibernético, viralizou no mundo jurídico o termo sextorção. Isso não é muito peculiar, não é todo professor que traz isso, mas a gente está sempre atento aos temas mais recentes para discutir com vocês. Bem, a partir disso aí, a partir do termo sextorção, a gente explica os crimes sexuais e depois busca o elo entre os crimes sexuais e o delito de extorsão. Vamos lá, recapitulando para a gente não se aborrecer mais. Lei 12.015 de 2009 foi um marco em relação aos crimes sexuais. Por quê? Porque a partir da Lei 12.015 de 2009, por força do princípio da continuidade fático-normativa, o crime de estupro passou a abranger tanto a conjunção carnal violenta como o ato libidinoso violento. Então veja-se, antes de 2009, nós tínhamos dois delitos. O primeiro deles, estupro, conjunção carnal violenta contra a mulher. Depois da Lei 12.015 de 2009, nós passamos a ter estupro, abrangendo tanto o ato libidinoso violento como a conjunção carnal violenta. Antes de 2009, o ato libidinoso violento era tratado pelo delito de atentado violento ao pudor, cuja vítima poderia ser tanto homem como mulher. Contudo, o estupro só tinha como vítima a mulher. A partir de 2009, nós temos aí uma alteração e o estupro passa a ser um crime bicomum. O que é um crime bicomum? Bem, o crime bicomum é aquele que tem por sujeito ativo e sujeito passivo qualquer pessoa, independentemente de qualidade especial. Crime bicomum é aquele que tem no sujeito ativo e no sujeito passivo. Qualquer um pode ser tanto autor quanto vítima do delito, sem que se exija para tanto qualidade especial do agente. Bem, faço aqui uma ressalva, porque Rogério Greco advoga que na modalidade conjunção carnal violenta só poderia ser vítima do crime de estupro a mulher, ou seja, conjunção carnal, penetração pênis e vagina, o homem não seria possível ser vítima desse delito, porque sob violência ou grave ameaça o homem não teria ereção. Bem, eu entendo com arredobradas vênias ao autor que, embora de difícil imaginação, a conjunção carnal violenta com vítima homem é possível sim na modalidade grave ameaça. Isso aí são situações que muito difícil vão acontecer, mas que são possíveis. Uma coisa é falar que é impossível. Então, no meu modesto ver, o crime de estupro é sim um crime bicomum. É um crime bicomum porque ele pode ter como sujeito ativo tanto o homem quanto a mulher, sem nenhuma qualidade especial. E ele pode ter como sujeito passivo tanto o homem quanto a mulher, sem nenhuma qualidade especial. Para a gente começar a tumultuar a aula de hoje, nós tivemos no primeiro semestre uma condenação por estupro virtual. Façamos então a leitura do tipo penal e vamos tentar entender o porquê da possibilidade jurídica de condenação no crime de estupro, ainda que cometido em ambiente cibernético.
Nesse aspecto, faço aqui uma menção à jurisprudência reiterada, tanto dos tribunais de justiça ao redor do país, que repetiram entendimento já exarado exaustivamente, então hoje já é consolidado o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Corte Legal, de que não é indispensável, desculpe pessoal, estou um pouco gripado, não é indispensável, mas não é corona não, viu? Não é indispensável o contato físico para a caracterização dos crimes sexuais. Quer dizer, o crime sexual pode se consumar, ainda que não se verifique o contato físico. Hugo, me dá um exemplo disso. Perfeitamente. Vamos imaginar um caso em que o agente coloque, por exemplo, uma criança dentro de um banheiro e, mediante grave ameaça ou não, consegue fazer com que essa criança retire a vestimenta. O agente olha para a criança, satisfaz a sua lascívia e ordena que a criança vista a roupa novamente. Veja-se que não houve contato físico nenhum. O agente sequer encostou na criança. Está caracterizado, sendo aí menor de 14 anos, o crime de estupro de vulnerável. Por quê? Porque o STJ já exarou o entendimento de que não é indispensável para a caracterização dos delitos sexuais o contato físico. Não é indispensável para a tipificação dos delitos sexuais o contato físico. Os crimes sexuais podem ser verificados ainda que o agente não tenha contato físico com a vítima. Tranquilo até aí, pessoal? Tenho certeza que sim. Então, vamos agora falar de problemas. Qual o problema? Note-se que no primeiro semestre, um estudante de medicina ou médico, salvo melhor juízo, eu sei que era ligado à medicina, não sei se era estudante de medicina ou se já era médico, ele teve reiteradas conversas com uma criança, né? um menino de 12 anos, salvo melhor juízo, foi essa a notícia que nós tivemos. Então, um estudante de medicina, ele tem reiteradas conversas com uma criança de 12 anos. E aí eles começam a trocar material de cunho sexual, né? Começam ali a enviar nudes um para o outro. No momento em que se faz o estudo do tipo penal, está lá no artigo 217-A, que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos faz incidir as iras do artigo 217-A. Faz incidir as iras do crime de estupro de vulnerável. Veja-se que, no primeiro bloco, eu defini com vocês e percebi que vocês entenderam que nós diferenciando a conjunção carnal é penetração pênis e vagina. Ato libidinoso é todo e qualquer ato capaz de satisfazer o prazer sexual, capaz de satisfazer a lascívia, e que lascívia é o prazer sexual. Note-se que nesse julgado de condenação, fez-se o raciocínio de que o material cibernético, indene de dúvidas, é capaz de satisfazer a lascívia. Então, o envio de nudes configura ato libidinoso. O envio de nudes configura ato libidinoso. Se esse envio de nudes ocorre entre um adulto e entre uma criança menor de 14 anos, estaríamos aí diante de um crime de estupro de vulnerável e houve condenação desse estudante de medicina ou desse médico, reitero que não me lembro agora. Bem, por que eu digo isso? Eu digo isso porque o raciocínio deve ser feito assim também para o crime de estupro. Veja-se que agora nós não vamos falar, nós não vamos trazer à baila a questão do envio de nudes com o menor de 14 anos. Vamos falar aqui de agente capaz, tá? Vamos falar aqui de relacionamento envolvendo pessoas maiores de idade. O relacionamento envolvendo pessoas maiores de idade, ele tem que se dar de forma, de forma voluntária, né? Nesse momento, vamos imaginar a seguinte hipótese.
o agente, tá, entra em contato com a vítima e diz: olha, se você não me enviar material de cunho sexual na internet, sexual na internet, eu vou, imaginemos, atentar contra a vida do seu filho, eu vou atentar contra a vida do seu marido. A mulher desesperada, querendo proteger o filho, entra no banheiro e envia nudes para esse agente infrator. A pergunta é: o envio de nudes pode satisfazer a lascívia do agente? Pode dar prazer sexual para o agente? Pode. Houve o cometimento de ato libidinoso? Sim. Houve a produção de ato libidinoso? Sim. Qual ato libidinoso? A produção e o envio de nudes. A vítima fez isso porque ela foi obrigada? Sim, ela foi obrigada. Ela foi obrigada mediante violência ou mediante grave ameaça? Sim, ela foi obrigada mediante grave ameaça. Nossa, Hugo, eu entendi. Então configurou todos os elementos do tipo penal em consonância com a jurisprudência do STJ, que não exige contato físico. A jurisprudência do STJ é clara que não exige contato físico para a caracterização dos crimes de estupro. Então, se houve a caracterização ou a verificação de todos os elementos do tipo penal, nós estamos aí diante de quê? Nós estamos diante de estupro. Ainda que na tela do computador, doutores e doutoras, olha a inovação. Olha como que o princípio da historicidade do direito penal coloca nós, operadores do direito, em situações que há 20 anos atrás eram inimagináveis. E note-se, diferente do artigo 215A, diferente do artigo 218C, não foi necessário, assim como na época da prolação da Lei 13.718, 2018, não foi necessário que o legislador adequasse a legislação. Por quê? Porque lá, em 2010, salvo melhor juízo, o STJ já começou a bradar, já começou a gritar, assim, igual o Tique, fala alto, que não era necessário contato físico para a caracterização dos crimes sexuais. Então, note-se, se não é necessário a caracterização do contato físico, é plenamente possível se falar em estupro virtual, desde que haja produção de ato libidinoso em razão de violência, e essa produção sobrevenha de forma obrigada, justamente por conta da violência ou da grave ameaça, no caso do nosso exemplo, da grave ameaça. Vamos partir para a extorsão, finalmente, para a gente encerrar essa sexta-feira maravilhosa, para liberar os doutores para ir para o feriado com muito juízo, tá? Bem, vamos lá, com relação aí a Carolina Dickmann, vamos lembrar, há uns anos atrás, Carolina Dickmann, atriz reconhecida nacionalmente, internacionalmente, famosa, teve invadido o seu dispositivo cibernético. Carolina Dickmann teve invadido o seu dispositivo cibernético. E lá, no dispositivo cibernético da Carolina Dickmann, tinham imagens de cunho sexual envolvendo supracitada atriz. Então, houve uma invasão de dispositivo cibernético da atriz e lá os invasores conseguiram capturar imagens, né, de cunho sexual envolvendo a atriz. Nesse momento, entrou-se em contato com a atriz, né, esses meliantes, e disseram a ela: olha, Carolina Dickmann, nós estamos aqui munidos das suas imagens de cunho sexual. Nós estamos aqui com conteúdo que estava salvo no seu computador e nós precisamos que você deposite 50 mil reais na conta XYZ. Caso contrário, nós vamos divulgar esse conteúdo. A pergunta é: tem crime? Primeiro, tem a invasão do dispositivo cibernético, isso aí não se discute. Primeiro, tem a invasão do dispositivo cibernético. Segundo, entendi. Será que é extorsão? Vamos fazer a leitura do artigo 158
para ver se configura todos os elementos do tipo. Vamos lá. Constranger alguém quer dizer obrigar alguém. Nós estamos obrigando quem? A Carolina Dickmann. Então, obrigar a Carolina Dickmann mediante violência. Deu porrada na Carolina Dickmann? Não. Não bateu, ninguém bateu na Carolina Dickmann. Tá? Então, ninguém bateu na Carolina Dickmann. Ou grave ameaça. Houve grave ameaça? Ora, ninguém em sã consciência quer ter imagem íntima veiculada na rede mundial de computadores. Então, sem sombra de dúvidas, que a promessa de divulgação de material de cunho íntimo na rede mundial de computadores configura promessa de mal injusto e grave. Sem sombra de dúvidas, a promessa de divulgação de material de cunho íntimo na rede mundial de computadores configura grave ameaça. Por quê? Porque é promessa de mal injusto, é promessa de mal injusto e grave, tá? Então vamos lá. A Carolina Dickmann foi obrigada mediante grave ameaça. Deixa eu te perguntar, qual que foi a exigência das almas cebosas? O que as almas cebosas queriam? Ah, Hugo, eles queriam dinheiro. A Carolina Dickmann devia dinheiro para as almas cebosas, gente? Não, a Carolina Dickmann não devia dinheiro para as almas cebosas. Então essa vantagem econômica é indevida, Hugo? É claro que é indevida. É claro que é indevida. Então, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si, verificamos o dolo específico da extorsão consistente na obtenção de vantagem indevida, de vantagem econômica indevida, doutores e doutoras? Sim. Sim. Verificou-se isso aí. Ó, a fazer, tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa. Meu Deus, ela não ia ter que depositar o dinheiro, gente. Não configura extorsão, não. Configura. Ah, entendi. Então, na verdade, extorsão é o delito de extorsão com a promessa de divulgação de material de cunho íntimo, como sendo a configuração da grave ameaça. Sim, mas falta uma elementar, e você não vai esquecer disso, meu filho. Você não pode esquecer disso, minha filha. Qual que é a elementar? O desejo, tá, de obter a vantagem econômica indevida, doutor e doutora. Você sabe por quê? Que nós temos que verificar a aparência do dolo específico, porque é possível que essa mesma conduta se caracterize em estupro. Então vamos definir se extorsão. Ela se divide, num primeiro momento, na possibilidade de extorsão. Então vamos lá, vamos definir. Se extorsão é a grave ameaça consistente na promessa de divulgação de material de cunho íntimo na rede mundial de computadores ou em qualquer aplicativo. Se extorsão é a grave ameaça consistente na promessa de divulgação de material de cunho sexual em qualquer rede, em qualquer local que seja, tá? Em qualquer aplicativo que seja. Isso é extorsão, é a grave ameaça consistente na promessa de divulgação de material de cunho íntimo. Caso o agente deseje com supracitada ameaça angariar proveito econômico indevido, estamos diante do delito de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Caso o dolo específico do agente seja de angariar proveito econômico indevido, estamos diante do delito de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Caso contrário, sob outro enfoque, o agente tenha outro dolo, a exemplo aí do envio ou da produção de mais material erótico para a satisfação da lascívia própria, estaríamos diante do estupro virtual. Estaríamos diante do estupro virtual. Para a gente sintetizar, encerrar essa sexta-feira maravilhosa, os doutores irem para o feriado,
bem acompanhados e, claro, né, bem acompanhados pelo direito penal e com muito juízo. Para a gente encerrar, o que é sextorção? Sextorção é a grave ameaça consistente na promessa de divulgação de material de foro íntimo, de cunho íntimo, em qualquer que seja o local, em especial no ambiente cibernético. Caso o dolo específico do agente, quando da promessa de divulgação, seja angariar proveito econômico indevido, estaríamos diante do crime de extorsão. Caso, numa outra hipótese, o agente tenha por dolo específico a remessa de mais material de cunho sexual para satisfação da lascívia própria, nós estaríamos diante aí de que? No crime de estupro virtual. Eis que o STJ consolidou o entendimento de não ser indispensável o contato físico para a ocorrência dos delitos sexuais, tendo-se, inclusive, no ano de 2020, verificado uma condenação já por estupro de vulnerável na rede mundial de computadores, sem mesmo que tenha havido contato visual pessoal entre as vítimas, bastando a remessa de nudes entre vítima e entre autor. Fechou? Bacana, maneiro? Semana que vem a gente volta, queridos. Bom final de semana, bom feriado, juízo. Um abraço do tio.